Olá pessoal, aqui é o canal Direito dos Homens, certo? Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é muito comum no nosso país, mas que a gente não vê muitos canais falando a respeito, que é do porquê que o homem, né, não deve se relacionar com mulheres solteiras e com filhos. É, esse post, eu tenho certeza que muitas mulheres não vão concordar, que vão querer defender o seu ponto de vista, a sua situação, que muitas são assim. Mas eu vou falar a verdade, porque é um canal que é para esclarecer o homem, para falar sobre direitos dos homens, para a gente esclarecer os homens a respeito de situações de seu interesse. Então, se você não concorda, você mulher que passou aí agora, todo o meu respeito, mas a gente tem que falar a verdade. Um dos pontos, né? Vamos ao assunto. Um dos pontos que eu acho negativo e que o homem não deve se relacionar com a mulher solteira que já tem filhos é os traumas. Primeiro ponto, é os traumas vividos por ela nos relacionamentos anteriores. Como assim? Por exemplo, a mulher, geralmente essas mulheres que têm muitos filhos, ela já foi casada com um, viveu com outro, aí teve um relacionamento esporádico ali, teve um filho no outro. Aí o que é que acontece? Ela vem carregando esses traumas, né, para a vida dela, e a tendência é que ela passe adiante, né, e que ela venha carregando cheia de frustrações, de problemas, né, de medos. Então o relacionamento vai ser difícil, porque você vai ter que ser muito melhor do que esses camaradas que passou na vida dela. E ela vai ser cada vez mais exigente, e isso vai dificultar o seu relacionamento com essa mulher, tornando quase impossível às vezes. O segundo ponto que eu acho também ruim no relacionamento, no caso com mulher solteira com filho, é os filhos dela, os próprios filhos dela. Por que eu estou falando isso? Uma mulher com filhos, né? Você vai ter que estar lá junto, eles vão estar junto com você. E muitas vezes você vai ter que fazer o papel de pai, né, como padrasto, para criar esses meninos. E grande maioria das vezes essas crianças não lhe consideram como pai, não te respeitam, né? Inclusive depois que elas crescerem mais, ficarem já adolescentes, vão dar trabalho para você, arriscar até lhe pôr em problema, né? Você ser preso por causa deles, que pode rolar um problema sério, rolar uma agressão, você ser ferido, né? E você ficar sendo humilhado, né? Com aquela conversa, você não é meu pai, você não pode me tocar, e entre outras coisas. Então, esse é outro ponto que eu considero muito importante e que eu acho que o homem não deve contrair relacionamento com mulheres que têm filho, mulheres solteiras com filho, né? Outro ponto, né, já falamos de dois, né, falamos da questão do traumas psicológicos, a questão dos filhos propriamente dito. Vou falar do terceiro também, que não é nem, não menos importante, é a questão de geralmente essas mulheres ela tem vínculo com os ex, né? E isso é um pouco desagradável, você ter que conviver a vida toda vendo esses caras indo na porta de sua casa, né? Para poder pegar os filhos, para poder ver como é que tá os filhos, entre outras coisas. E não é muito legal, né? Você tá vivendo sua relação tranquila e de repente chega o cara lá para poder pegar seu filho, para poder ver o filho como é que tá, ver o filho tá doente, ele tem que entrar dentro de sua casa para poder sentar lá na cama do seu do filho da mulher, né, que teve com ele, e é uma bagunça. Então essa é uma situação que eu também falo para vocês de mulheres solteiras e com filho, que é muito ruim, desagradável na relação, e que eu recomendo que você não passe por isso, né? Se o cara tem tendência a passar, problema dele, mas eu recomendo que você não passe por isso, que não é muito bom, né? E, bem, gente, então eu acho esses pontos bastante importante, e justificando o porquê que os homens não devem se relacionar com esse tipo de mulher. E fora o que? Se eu for falar de outros extras, por exemplo, geralmente essas mulheres aí, poxa, não se contenta mais, poucas, não se contenta, às vezes você não dá conta, né, da situação que ela exige, tá entendendo? E inúmeras outras coisas que eu não vou falar porque eu falei mais essas três aqui. Então, minha gente, era só isso.
Se você não concorda, né, com o meu posicionamento, né, pode fazer os comentários, né? Divulguem meu trabalho. E estamos aqui, meus amigos homens, meus caros homens, para a gente conversar assunto de homem, direito de homens. E aqui é nosso espaço de fala, beleza? Um forte abraço e obrigado por assistir meu vídeo.